O Senhor vai lembrar de ti nesta manhã. Aleluia. Leiamos 6:1 de Esther. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos efeitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, é quem havia denunciado Abigadã e Atereis, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quando o homem a quem agrado ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu-a Mardoqueu, e o levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu estava falando essa semana, o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração a respeito de honra. E a gente começa a perceber que Mardoqueu, ele era um homem que ele não estava dentro do palácio, ele estava à porta. Mas Mardoqueu, ele nunca esqueceu o princípio da honra. Ele nunca esqueceu que ali havia um propósito de Deus na vida dele. E ele, sem titubear ou pestanejar, estava ali diante da porta. Ele não trabalhava dentro do palácio, ele trabalhava à porta do palácio. E Mardoqueu, como todos sabem, foi o primo pai de adoção da nossa rainha Esther. Sabíamos que ele recebia de Deus as orientações para chegar ao propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, aleluia, naquele tempo era o quê? Era trazer um livramento ao povo judeu. E ali ele, mesmo estando à porta, ele não deixou de estar orando, buscando, recebendo de Deus as instruções a qual levaria
aquele povo a um livramento. E ali, uma das vezes, ele estando por ali, ele ouviu, né, que estava havendo uma conspiração contra o rei. E mais que depressa, ele fez chegar ao rei aquela conspiração, uma conspiração a qual o rei morreria. E o próprio Deus, naquela noite, fez com que o rei Assuero perdesse o sono. E ali o rei Assuero começou a ler as crônicas, porque naquele tempo, amado, todos os feitos eram escritos, todos os feitos eram anotados. E ele prestou atenção e viu e perguntou aos eunucos que fora feito aquele homem, a qual havia, né, falado daquela conspiração. E a gente vê, amado, que Mardoqueu, ele foi um homem que ele não deixou de ficar, aleluia, atento às coisas de Deus. Ainda que ele servia a Deus fora do palácio, servia ao rei fora do palácio, havia dentro dele um princípio de honra. Quer trazer as bênçãos de Deus para a tua vida? Quer atrair a honra de Deus para a tua vida? Tem princípios. Um dos princípios que atrai a bênção de Deus para a tua vida é princípio de honra. Um dos princípios. Princípio também que traz, o segundo princípio que traz é o princípio recíproco, de reciprocidade. E hoje, amado, nós estamos esquecendo que nós devemos honrar, que nós devemos estar atento àquilo que Deus nos manda fazer. Essa semana eu estava lendo Provérbio 18:16. Irmãos, o que o presente que nós trazemos a Deus faz, nos leva a coisas grandes. E eu estava pensando ali, nós vemos que passou o tempo, Mardoqueu, ele não recebeu nenhuma honra. Passou-se a primeira festa, a segunda festa, a quarta festa, a quinta festa. Logo depois, aleluia, o próprio Deus, a qual sabia, conhecia o coração de Mardoqueu. Foi como ali, graças a Deus, eu fiquei feliz quando o nosso pastor falou que, né, quando Deus falou, eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. E realmente o Senhor é que sabe. O Senhor conhecia o coração de Mardoqueu. E prontamente o que ele fez? Ele trouxe a Mardoqueu a honra divina. Amã era um homem ruim, um homem perverso. Amã era da linhagem dos amalequitas. Então todo o desejo de Amã era o quê? Era acabar, era destruir. Havia no seu DNA a maldade, havia no seu DNA a incorrupção, havia no seu DNA tudo de ruim. Mas por que ele havia, o que citou o ódio de Amã a Mardoqueu? Mardoqueu, ele era judeu. E quando criança, toda criança é ensinado que não devemos se render, se prostrar diante de nenhum Deus, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali, todas as vezes que Amã passava e desejava que Mardoqueu se rendesse a ele, prestasse honra a ele, Mardoqueu não ajoelhava, Mardoqueu não se rendia a ele. E aquilo excitou uma ira muito grande ao coração dele. E ele ficou com ódio, ele queria, porque queria matar Mardoqueu. Só que ele era tão, a ruindade dele era tão grande, que ele nem quis somente acabar com Mardoqueu, ele quis acabar com todo o povo judeu que estava ali na Pérsia. E dado um momento, amados, nós vemos, aleluia, a bondade divina.
vendo que o coração de Mardoqueu era tão voltado para Deus, que o próprio Deus se encarregou de mudar aquela sorte. O próprio Deus se encarregou de mudar aquela situação, porque quando, aleluia, Esther aprontou aquele banquete, quando Esther fez o que era, aleluia, necessário para atrair o rei, você vê que o nosso Deus é Deus de ordem. Nosso Deus é Deus de ordem. E Ele trouxe com ordem. Ele trouxe com ordem os desejos do coração de Mardoqueu. Ele não se rendia. Ei, amados, não saia da porta. Não saia da porta do rei. Não saia da porta do rei, porque na porta do rei, ainda que nós pensamos que servir ao rei dentro seja melhor, mas em tudo quanto você servir ao rei em fidelidade, saiba você que o rei está te olhando. O rei, ele pode mudar o quadro da tua vida hoje. Uma situação que a gente vê que não havia possibilidade, nem condição alguma de ser mudado, porque havia princípios. O princípio da época, não havia como Esther chegar à presença do rei. Mas o Senhor começou a tratar com ela, deu a ela direção. Uma das coisas que nós temos visto, sabe, que eu tenho colocado em meu coração, são princípios de honra, irmãos. E aí a gente vê que tudo que tem princípio, ela extrai a bênção do Senhor. Tudo que tem obediência, traz a nós, aleluia, favores inesperados. Mardoqueu talvez nem atentou para aquele favor, mas uma coisa ele fez, aleluia, ele desarticulou uma morte, mesmo estando do lado de fora, estando à porta do palácio. Mesmo a porta do palácio deu a ele direitos de ser honrado. Ele não saiu da posição. Ele não saiu da ordenança de Deus para a vida dele. E aquela ordenança de Deus não trouxe só a ele, mas trouxe a todo judeu, aleluia, o livramento de ser, todos os judeus ia ser dizimado, irmãos. Não seria só ele. O ódio de Amã era tão grande que traria a ele o que? A morte a todos. Porque já estava no DNA de Amã todas essas malignidades, todas essas estruturas, porque ele já vinha dos amalequitas, ele já vinha de uma descendência ruim, de uma descendência que havia sido amaldiçoada. Então, para ele, você vê que mais à frente, quando a sua esposa falou que Mardoqueu havia visto, o que ela falou? Você já foi derrubado. Ou seja, você já foi o quê? Desarticulado. Você já foi visto. Porque o nosso Deus, Ele sabe como tratar comigo. Ele sabe como tratar contigo. Ele sabe como nos fazer a retornar a caráter celestiais. E o que Deus quer hoje nas nossas vidas é sermos fiel a tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, fiel a tudo aquilo que Ele tem nos dado a fazer, fiel a tudo aquilo que Ele tem nos ordenado em fazer. Às vezes você acha que trazer esse copo d'água aqui, a quem quer que esteja pregando, ou ao nosso pastor, é desonra. Não, isso é princípio de honra, irmãos. Saiba você que você vai colher. Saiba você que você vai receber
do Todo-Poderoso, a honra devida, mesmo você estando à porta do palácio. O nosso Deus te vê dentro do palácio. O nosso Deus te vê fora do palácio. O nosso Deus nos vê. E é necessário, amado, que nós viemos tentar a cada dia levar, aleluia, ao propósito de Deus na nossa vida, com certeza, com perseverança, com intimidade, porque você vê o que uma das coisas que trouxe a honra a Mardoqueu foi a perseverança, a integridade, a postura. Isso trouxe a ele o que? A honra que era necessária. Às vezes, amado, nós estamos tão distante do propósito de Deus porque não somos mencionados, não somos olhados, ou às vezes até não somos abraçados. Amados, mas saiba você que nós precisamos estar dentro do propósito, porque dentro do propósito, a porta ou dentro do palácio, saiba você que o Senhor, Ele tem poder para virar a tua história. Ele tem poder para entrar na tua casa e salvar o teu esposo. Ele tem poder para salvar o seu filho. Ele tem poder para mudar sua situação financeira. Ele tem poder para curar suas raízes. Ele tem poder de fazer tudo aquilo o qual tu tem colocado diante dele. Na quarta-feira nós fomos ministrados de uma forma muito especial. E eu falava assim: Senhor, verdadeiramente, porque muitas das vezes somos tratados, irmãos, com situações que a gente deixa a nossa ferida com aquela casca que não está curada por dentro, uma casca às vezes até secretiva, mas porém achamos, não, deixa ela aí. Quando na verdade o Senhor, Ele tem nos chamado a viver uma vida de honra. E para que isso aconteça, é necessário a gente não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, colocar a nossa, aleluia, vida diante do altar de Deus. Nós vemos que tudo que levou a Mardoqueu viver uma vida de honra foi o quê? Foi a obediência. Foi o desejo que ele tinha de seguir o propósito de Deus. E dentro, Ramão, e dentro do propósito de Deus, às vezes a ferida. Hoje, irmãos, eu posso dizer que eu tenho sido curada, eu tenho sido tratada, porque realmente são feridas, são interrogações que nós mesmos precisamos colocar diante de Deus. Porque toda pessoa imatura, princípio de honra não é tapa nas costas, irmão. Princípio de honra não é você ser bajulado. Princípio de honra é você seguir aquela meta a qual o Senhor está te dando. A Bíblia não diz: honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É um princípio. Tudo isso, irmãos, nós sabemos o que tem sido princípio em nossas vidas. E o que nós precisamos a cada dia para que seja virado, para que a nossa família receba o livramento, para que os nossos recebam o livramento, para que o nosso ministério cresça, para que tudo aquilo que venha, aleluia, nos afligindo, venha sair de nós. É necessário o quê? Que nós, aleluia, seguimos princípio. E todo princípio ele dói. Às vezes você tem que botar uma criança de castigo, né? E ali aquilo dói. Mas a gente tem que ser, não, é por aqui. Hoje é aqui. Viramos às vezes para o quarto e as lágrimas descem. Mas são princípios que nós devemos fazer para o quê? Para que recaia sobre nós a bênção do Senhor.
muito profunda o que a nossa pastora ministrou. Quando ela falava de um bom pai, o nosso rei Davi, realmente, irmãos, ele foi um excelente rei, guerreiro, tudo isso. Mas ele fraquejou em ser um bom pai. Porque um bom pai não é aquele que abre mão para tudo. Um bom pai é aquele que te leva a entender os princípios cristãos. Os princípios que Deus traz. Não é fácil não, irmãos. Hoje eu já poderia estar aposentada, né? Porque meus filhos já cresceram, mas aprove Deus me dar aí essas crianças. E não é fácil. Porque mostrar os dias atuais, para nós que temos uma idade, o que é honra já é difícil, que dirá para essas crianças. Para nós que temos uma idade de entender o que é honra, eu vou abrir meu coração, como diz meu pastor. Vou abrir meu coração. Eu todos os dias, quando eu passava por essas portas, amado, o Senhor me impelia a dar um abraço no nosso pastor. E eu vinha e dava, porque eu me sinto prazer nisso. Eu sentia muito, sinto até hoje. Mas aquilo a gente começa a viver nessas correrias da vida e começa a nos envolver. E eu parei com essa prática. E o Senhor tem falado: mas por que você parou? Porque eu ficava assim: todo mundo vai dizer que eu sou puxa-saco do meu pastor. Mas isso não foi ordenança de ninguém não, irmãos. Foi uma ordenança de Deus para a minha vida. E você vê como nós somos desobedientes. Você vê como nós somos propícios a fracassar com aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Meu pastor não precisa de um abraço meu, só não porque quanta gente vem e abraça ele. Mas são princípios de honra. Isso aí é uma coisa que Deus delegou a mim. Talvez aquilo que está escrito: o que eu faço hoje tu não sabe, tu não entende, mas tu entenderás depois. E como somos propícios a desobedecer? Vai que Mardoqueu desobedece. Às vezes, por causa de uma desobediência, a gente coloca todo o povo em risco, por causa de uma desobediência nossa. Coisas pequenas, amado. Mas hoje eu quero pedir perdão ao meu pastor, e voltarei à minha prática em abraçá-lo todos os dias que aqui eu tiver. Porque essa foi uma ordenança de Deus. O que nós temos que fazer, amado, é aquilo que Deus coloca para a gente fazer. Se é dar um copo d'água, a nossa pastora sirva. Se a nossa pastora hoje está merecendo honra, ou você acha que não esteja, honra a si mesmo, porque princípio de honra é que traz. Por que, pastora, me perdoa falar para vocês? Porque são os nossos líderes. E às vezes, amado, a Bíblia diz que o que você quer que alguém faça a você, faça você primeiro. Por que não faz primeiro você? Não, não estou nada. Vamos nos confrontar, porque eu creio que naquela época ali, se ele fosse desobediente por estar, eu sou um simples, estou aqui afora do palácio, aqui afora, deixa matar o rei, talvez venha um rei melhor. O rei que vão botar aqui talvez é o melhor. E deixa, não, ele prontamente, em fidelidade, ele foi lá e fez chegar o rei. Ele não aguardou o tapinha, era o costume da época, a honra, mas ele não foi lá falar: mas o rei não me deu nada, não fez nada, não aconteceu nada, nem fui mencionado lá, não fui nada, vou sair daqui. Ele continuou na sua postura, ele continuou a receber. Irmãos, quer hoje receber favor do rei? Quer hoje ser tratado pelo rei? Quer hoje
aleluia, receber aquilo que você ainda não recebeu do rei? Honra. Tenha princípios de honra, princípios de fidelidade. Mortifica o teu eu, a tua vontade, e traz a você próprio, porque quem pode governar você, além do Espírito Santo, é você mesmo. Você pode hoje trazer a você uma mudança sobrenatural, e essa mudança que você trouxer ao teu espírito, porque quantas vezes nosso pastor tem falado de cura, quantas vezes a última quarta-feira foi curas interior, e nós só somos curados, irmãos, quando reconhecemos que somos doentes. Quando nós reconhecemos, não, nessa aqui eu estou pegada, então peraí, Deus, trata aqui comigo. Eu sou incapaz de dar um abraço no pastor Eduardo, eu sou incapaz de dar um abraço na pastora Irlene, eu sou incapaz de dar na pastora Rosimar, eu sou incapaz de dar no pastor Alexandre, porque às vezes a gente pensa, não, pastor Alexandre, não, amados, às vezes aquele abraço ali traz um tratamento para ele e para você também. Quando ele pregou aqui, quantas coisas tem no abraço? Traz a pastora Deise, ela passou rápido porque está ocupada lá com o departamento. Ô pastora, peraí. Ali ela já sobe com novo de Deus. Opa, poxa, eu estava, mas olha, fulano mesmo. Porque nós somos assim, irmão, não vamos sair da realidade. A realidade hoje é honrar. A realidade hoje é você ter princípios de Deus. E Mardoqueu, ele só recebeu o cavalo, a coroa, porque ele estava aberto a trabalhar para o Senhor, mesmo afora do palácio. Trabalhe para Jesus. Honre seu pastor, honra sua pastora, honra aí, né, o dirigente do círculo de oração. Honra, irmãos, né, os presbíteros, os trabalhadores, ou os visitantes. Honra, irmãos. Oi, a paz, minha irmã. Paz. Não, a paz. A paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Quantas vezes, irmãos, eu entrei por essas portas e recebi abraços de cura. Quantas vezes eu entrei por essas portas e recebi sorrisos de cicatrização. Nós temos formado, né, trabalhado aqui às quarta-feira, com a permissão dos nossos líderes, nossos pastores, e nós temos ensinado. Irmãos, precisamos aprender a ter a essência de Deus. Em que você não tem a essência, tenha hoje. Em que você quer a honra de Deus para a sua vida hoje, honra você primeiro. Em que você pode. E ali nós vemos que Amã, ele caiu na sua própria maldade, ele caiu na sua própria ruindade, ele caiu na sua própria deficiência, porque a própria situação fez o quê? Se encarregou de botá-lo ao quê? A honrar o homem que ele odiava, a honrar ao homem que ele queria matar. E hoje não deixe que nada venha matar, nem dizimar o teu sonho, a tua família, aquilo que você colocou para receber. Não é fácil, irmãos. Uma coisa eu digo todos os dias aos meus filhos do coração, que são os meus netos: não é fácil ser pastor, não. Não é fácil ser líder de nada, irmãos. Porque o peso da liderança é muito grande. Eu não deixo de clamar pelos nossos pastores, porque às vezes uma decisão, às vezes até dura. Vocês pensam que eles não choram? Choram. Mas nós precisamos, às vezes, ser corrigidos. E uma correção traz a vitória para nós.
Quando nós temos um coração aberto a ser corrigido, as coisas fluem, né? As coisas fluem. Eu falo sempre para o meu pastor: pode me corrigir, porque quando a gente recebe a correção, irmãos, a gente aprende a fazer certo. Quando aprendemos a fazer certo, as coisas fluem. Quando as coisas fluem, nós somos mais do que vencedores. E hoje Deus não esqueceu das suas orações, Deus não esqueceu dos teus feitos. E cuidado com os teus feitos, porque Deus não esquece dos nossos feitos. Ele anota os nossos feitos. Se seus feitos são bons, você colherá frutos bons. Se seus feitos têm sido maliciosos, vamos mudar hoje. Vamos mudar pensamentos, vamos mudar atitude, vamos mudar nessa manhã, para que as coisas fluam, para que as coisas cresçam, para que as coisas venham acontecer dentro da nossa casa. A nossa pastora estava falando, né? Às vezes a gente chega aqui com um sorriso desse tamanho, mas em casa eu tenho tido muita preocupação com isso. Porque realmente, irmãos, nós precisamos ver a glória de Deus. E a glória de Deus, ela não está somente parada dentro do templo, não. A glória de Deus está, aleluia, estendida à nossa família, aos nossos entes queridos. A glória de Deus pode alcançar aquele que você nem imagina. Mas só depende de mim e de você. Não vamos lançar a nossa responsabilidade acima de outro, não. Porque aquela responsabilidade de estar atento ali à porta do palácio era de Mardoqueu. Porque ele sim tinha intimidade com os outros eunucos e poderia fazer chegar essa notícia até a rainha Esther. Então não lancemos as nossas responsabilidades no ministério, nos nossos filhos. Irmãos, vamos ter caráter bom. Vamos nos doar. Vamos honrar. Vamos fazer valer a bênção de Deus. Porque é ela que nos enriquece, não acrescenta dores. A bênção de Deus vai te enriquecer nesta manhã. A bênção de Deus vai trazer o teu sobrenatural. A bênção de Deus vai alcançar aquele parente seu lá embaixo. Amados, vocês nem sabem como o Senhor tem alcançado a minha família. Como o Senhor tem feito. Como o Senhor tem feito na nossa família. Se nós sentarmos aqui e começarmos a falar, nós vamos ver coisas extraordinárias que o Senhor já fez em nossas vidas. E o que o Senhor quer fazer não é uma coisa impossível para Deus. Quem traz o sobrenatural da tua vida com a palavra de Deus sou eu e você. A ministração sai daqui. Agora cabe a você viver ou não aquilo que o Senhor tem ministrado. Às vezes você sai daqui cheio. Comeu. Limpa a boca, sai fora. Não coloca nada em prática. Vai só ficando robusto. Não, hoje eu não posso. Irmãos, comece a fazer valer. Comece a exercitar o amor. Comece a exercitar a fé, a generosidade. Comece a fazer diferente. Dá essa oportunidade a você viver o favor do rei, viver a honra de Deus. Se dá essa oportunidade. Se dá essa oportunidade nesta manhã, para que Deus, aleluia, venha te honrar como Ele quer. Hoje a honra não será de coroa, de veste, mas vai ser honra de quê? De um bom emprego, de uma casa própria, porque isso aí são consequências da tua obediência, da tua, aleluia, fidelidade, daquela honra ao teu ministério, daquela honra àquele irmãozinho, da honra de Deus. Você vai receber. Parece assim, né, irmãos, que eu estou falando uma coisa
totalmente natural. Sim, é natural mesmo. Provai de vez que o Senhor é bom. Se você começar a viver o que sai daqui, do altar, aquilo que você tem recebido de Deus a fazer, você verá que a sua vida vai mudar. Você verá que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor vai fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, né? O Senhor é aquele, aleluia, que faz nascer a água da rocha, né? Nós temos vivido, irmãos, um sobrenatural nesse lugar. Às vezes você vê assim a gente falar que a gente ora, que a gente busca, né? Mas Mardoqueu, mesmo estando de fora do palácio, ele orava, ele buscava, ele intercedia, ele pedia a Deus o quê? Pelo povo. Ele colocava o povo diante do altar de Deus. E que nesta manhã, amados, na verdade, é como vou fazer até como nossa pastora Deise falou, você não vai esperar de mim sair uma pregação como nosso amado pastor Alexandre, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus fez a você entender que quem é de honra, honra. E a honra de Mardoqueu ficou a respeito da obediência, da fidelidade, porque nesse capítulo nós vemos princípios de Deus delegado a nós. Nós vemos princípios de Deus, e não é eu que estou falando não, princípios de honra, princípios de reciprocidade, princípios que nós precisamos viver, irmãos. Não é porque o João, é porque é o pastor Eduardo, que eu amo, pastora Deise, os nossos pastores, aí chegou o que eu não conheço, não, quem é? Peraí, eu vou honrá-lo. Oi, minha irmã, vou honrá-lo. Princípios de honra. Você quer ter uma vida próspera? Tenha princípios. Quer ter uma vida que extraia os milagres de Deus? Tenham princípios. Tenham princípios, porque o princípio traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E se eu fosse hoje dar um título a essa mensagem, eu daria a honra. Seria a honra. O que a honra faz? Vocês puderam ver tudo que a honra faz. Conforme nosso pastor falou, né? E eu tenho visto, amado. Às vezes não é a gente com a mente pouca, a nossa mente sem ser ampliada, né? Nós temos que ampliar a nossa mente. A gente achamos que trazer um doce para o nosso pastor, um só, porque tá caro, né? Os da Cacau Show, a nossa pastora. Eu estou puxando o saco. Irmãos, amplie sua mente. Eles, na verdade, não precisam? Sim. Hoje Deus pode dar a eles, né, a caixa do Ferreiro Rocher. Mas isso tem mostrado a nossa honra. Olha, eu recebi honras na quarta-feira. Eu fui honrado fortemente. Por isso que nós temos que aprender a dar honra. Mas eu sou de dar honra e Deus sabe que sou. Então, amados, quem tem honra, dá honra. E a honra traz o sobrenatural para nossas vidas. Honre homens de Deus, honre mulheres de Deus, honre membros. Começa honrando, começa a fazer a diferença com a sua honra para todo o ministério. Amém? E até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor falou. Até aqui o Senhor nos fez romper e aprender que a honra traz honra. Aleluia.